A gente vê então, por exemplo, aí, pessoal, que nós temos a mita. A mita, ela vai ser o quê? A gente vai observar então que a mita, ela era um trabalho em que os índios eram obrigados a trabalharem nas minas de ouro e de prata. Essas famílias indígenas eram escolhidas para trabalharem. Havia um sorteio entre essas famílias para que elas fossem trabalhar nas minas de ouro e de prata. A gente vê que em troca eles recebiam um salário muito baixo, quase irrisório, não é? Não tinha quase nenhum significado. Em seguida, havia a outra forma de trabalho, era chamado de encomienda. A encomienda era o quê? Havia a cobrança de impostos na forma de trabalho ou de bens materiais. A gente vê que os espanhóis, eles exploravam diretamente a população indígena pela encomienda. A encomienda significava o quê? Os indígenas eram obrigados a trabalharem nas minas de ouro, nas minas de prata, construindo, nas plantações também. A gente vai observar que em troca, na encomienda, eles não recebiam um salário. Nós vamos ver que eles recebiam em troca proteção dos espanhóis e também eles recebiam uma educação católica, ou seja, eles eram catequizados, eles eram transformados em católicos. Então a gente vê que a mita era uma forma de trabalho em que os índios eram obrigados a trabalharem nas minas de prata e de ouro e eles recebiam um salário muito baixo. Em seguida, havia a encomienda, que era mais cruel. Era uma forma de trabalho em que os índios eram obrigados a trabalhar em construções, em minas de ouro e de prata, obrigados a trabalhar nas plantações e principalmente a gente vai observar que os índios também eles não recebiam pagamento na encomienda. Eles recebiam apenas o que? A proteção dos espanhóis, eles eram protegidos e também eles eram catequizados, eles recebiam educação católica, eles eram transformados em católicos. Então a gente vê que haviam duas formas de trabalho na América Espanhola. A gente vê que os mais explorados quando os espanhóis chegaram aqui na América, principalmente os países que falam espanhol, como o México, nós temos a Guatemala, nós temos Venezuela, o Peru, o Chile, nós temos o México, foram países que sofreram bastante principalmente com a escravização dos indígenas. Os indígenas eles sofreram bastante com o trabalho forçado. Também havia os escravos, porém os escravos trabalhavam em menor quantidade na América Espanhola e eles trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar, principalmente nas Antilhas, como Cuba, Haiti. A gente vê então, por exemplo, pessoal, que tem outra definição aí de mita e encomenda que eu coloquei. A mita, não é, que era o fornecimento de pessoas para trabalho temporário, ficava pouco tempo das minas, e também havia a encomenda, que era a permissão para cobrar tributos dos indígenas. A gente vai observar então aí uma questão bem interessante para eu colocar para vocês, que é falando sobre o quê? Como é que a sociedade, durante o período colonial, durante a colonização espanhola, ela estava organizada aqui na América. Os países que foram colonizados pela Espanha, nós vamos observar que eles eram organizados. Eles eram organizados de que forma? De acordo com a cor da pele. A gente vê que havia uma divisão que era assim. Havia os chapetones, que eram os espanhóis que vieram para a América governar os territórios que eram reconhecidos, e eles ocupavam a política e os cargos administrativos. Havia os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis que nasciam aqui na América. Eles eram donos de terras, porém, por não terem nascido lá na Espanha, não é um preconceito, eles não podiam exercer cargos políticos. Vejam aí a questão da diferença, né? Havia também os mestiços, mistura de índios com branco, também que eram artesãos, não tinham direito a nenhuma parte de riqueza. Havia os índios, que eram os nativos aqui da América, e vamos ter os escravos, que trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar e de café também. A gente vê aí, por exemplo, que está faltando escravos no final, não é? Mas eles existiam, não é? A gente vê aí, por exemplo, que nós temos uma definição. Só faltou escravos aqui embaixo.
certo? Essa tabela realmente ela faltou, porém vocês devem considerar que lá embaixo, abaixo dos indígenas, nós temos os escravos, que era a menor parte da população. A gente vê, por exemplo, aí, que os chapetones eram 1% da população. Eram homens brancos, nascidos na Espanha, e que viviam e que na colônia eles representavam os interesses da Espanha. A gente vê que eles ocupavam cargos administrativos, da justiça, militares e também representavam o comércio da Espanha aqui na América. Então a gente vê que os chapetones eram espanhóis que governavam as colônias aqui na América. Então vamos dizer que uma pessoa era escolhida por um rei na Espanha, ele vinha para a América governar a América Espanhola, via governar o México. Então a gente vê que ele era chamado de chapetone, certo? Que era um homem que representava, que era um funcionário, o funcionário mais alto que representava o poder do rei na América, certo? Era um empregado, só que era muito rico. Ele era um funcionário mais rico do rei. E uma pessoa, resumida, era uma pessoa de confiança do rei que ele mandava governar aqui a América. Além dos chapetones, havia os crioulos. Crioulos eram quem? Eram elite. O elite significa o quê? Eram pessoas ricas que viviam aqui na América, descendentes, filhos dos espanhóis, mas que nasciam aqui na América. A gente vê por esses filhos espanhóis nascerem aqui na América, né? Eles terem se misturado com as pessoas da América, a gente vê que eles eram donos de terras, donos de minas de ouro, porém, eles não poderiam ocupar cargos políticos. Eles não participavam na política. A gente vê apenas alguns cargos administrativos. Agora, da política, ele não poderia participar. A gente vê que 27% da população era mestiça, ou seja, uma mistura de branco com índio. Eram homens livres, trabalhadores braçais, que não tinham nenhuma qualificação. E a gente vê que muitas vezes eles eram capatazes, que eles trabalhavam como artesão nas oficinas, fazendo móveis. E havia 58% da população, que era a maioria, era formado pelos indígenas. A gente vê que eles foram escravizados, não é mesmo sendo proibido. E havia também, abaixo dos indígenas, haviam os negros, que também eram uma menor quantidade do que os indígenas. A gente vai observar, os negros, eles trabalhavam nas Antilhas, ou seja, em ilhas que existem na América Central, como por exemplo no Haiti, em Cuba. A gente vê que eles representam a maioria da sociedade e trabalham principalmente para a agricultura. A gente vê que os índios era a maior parte da população que existia aqui no continente americano. Em menor número havia os chapetones, que eram os funcionários que governavam a América em nome da Espanha. Havia os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis que nasciam na América e não participavam da política apenas porque sofriam preconceito por terem nascido aqui na América. Havia também os mestiços, que eram uma mistura de brancos com índios. Havia os indígenas, que era a maior parte da população, e abaixo havia os negros. Então a gente vê que ele era dividido em 5 classes sociais. Chapetones eram eles que governavam a América em nome dos espanhóis. Os crioulos eram os filhos dos espanhóis que nasciam na América, e eles não participavam da política por uma questão de preconceito. Os mestiços, uma mistura de índio com branco. Os indígenas, a maior parte da população. E os escravos, em menor quantidade, trabalhavam na agricultura, ok?